Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje, para falar do segundo trimestre de 2019 da Portobello, PTBL3, tá? É muito importante que vocês assistam o vídeo do primeiro trimestre de 2019. Tá aqui embaixo na descrição, tá? O link. Isso por quê? Porque aquele vídeo explica a situação da empresa, explica como é que ela opera, tá? Além disso, a situação determinada naquele vídeo que eu comentei da tese de investimento se replica nesse trimestre, tá? Então é bem importante que vocês vejam, dão uma paradinha e a gente segue para ver que a operação continua ruim, tá deteriorando. A receita líquida ele tem um crescimento de 5,7% frente ao segundo trimestre de 2019, atingindo 277,4 milhões de reais. Mas ainda assim, como a gente vai ver na sequência aqui, a situação continua muito ruim no que tange margem, custo e por aí vai. 16,66% dessa receita líquida é para o mercado externo, tá? E esse mercado externo ainda está sofrendo forte com a Argentina e também com outras operações, onde a empresa está se mostrando menos competitiva lá fora, tá? 3/4 da queda de 26% é da Argentina, é a Argentina que tem a Argentina como responsável, tá? Quando a gente vê a margem bruta, ela também está caindo, isso porque a gente já tinha visto no primeiro trimestre, né? O preço do gás natural está bem acima do normal, e isso daí a empresa não prevê nenhuma queda repentina nos próximos trimestres. Aí, tá? O gás natural de Santa Catarina já tem um preço ali bem competitivo, então por mais que aquelas medidas do governo passem a operar, e isso daí foi conversado inclusive na teleconferência, aquelas medidas que o governo tende a fazer para reduzir o preço do gás aqui em Santa Catarina não vai fazer uma diferença tão brusca e nem no momento próximo. Então a própria empresa não prevê nenhuma mudança nesse panorama, tá? Que espreme ali a margem bruta dela para os próximos 12 meses pelo menos, isso é bem negativo. O EBITDA ajustado, e aí ajustado justamente porque a gente tira ali o não recorrente, né, que é forte no EBITDA, cai 35% frente ao segundo trimestre de 2018, desculpa, atingindo ali 20.327.000 reais. A margem vai a 7% frente a 12% do segundo trimestre de 2018, que já era uma queda, tá? Então ela vem assim caindo consistentemente. O lucro líquido com os ganhos extraordinários, e isso daí se torna visível, que o lucro líquido que eles publicaram é com os ganhos extraordinários justamente pela derivação ali do EBITDA, tá? E aí se a gente tira os ganhos extraordinários do lucro líquido, a gente vê que o lucro líquido ajustado, na verdade, é um prejuízo de 19,65 milhões. Isso é melhor do que o segundo trimestre de 2018, onde tinha um prejuízo de 33,16 milhões, mas ainda assim não é propriamente um resultado que a gente possa chamar de positivo. A alavancagem vem subindo forte, atingindo aí 3,66 vezes, a alavancagem sempre lembrando dívida líquida sobre EBITDA, versus 2,01 vez no primeiro trimestre de 2019, o período passado. Tá? O problema não é nem tanto o número ali em si, o problema é a trajetória. A gente vê que ela vem aumentando essa alavancagem, não só por um fator, mas por dois fatores. Né? Os dois componentes ali da alavancagem estão indo em direções opostas, então a dívida líquida está crescendo e o EBITDA dos últimos 12 meses vem caindo, e essa trajetória não é propriamente a melhor dos mundos. Né? A gente vê ali que ela está sendo deteriorada, essa alavancagem, por dois pontos separados, a piora operacional e o aumento do endividamento. O cronograma não é dos piores, o que preocupa mesmo é a operação. Tá? 8,45% da dívida é moeda estrangeira, então não é propriamente um número preocupante. Um ponto que eu acho que vale como curiosidade prestar atenção é o fluxo de caixa operacional. Na apresentação, durante a teleconferência, o fluxo de caixa operacional era apresentado como 52,18 milhões positivos. No ITR, que é o documento que eles entregam oficial para a CVM, estava como negativo de 40,07 milhões, esse fluxo de caixa operacional. A diferença entre o caixa e equivalentes no ITR e na apresentação casa. Então, assim, o final das contas ali da soma de fluxo de caixa, de investimentos, de financiamentos e de operação, casa. Levando isso em consideração, tem que ser simplesmente uma reorganização das contas. Quando a gente olha ali no documento padronizado, né, oficial da CVM, não consta o aumento nem a redução da conta de fornecedores. E aí, quando a gente vê aquele mesmo documento, a conta de financiamento é maior do que a outra. Então, assim, tem ali um aumento maior do financiamento. Então, o que leva a pensar? Leva a pensar que o fornecedor está contabilizado, a alteração do fornecedor está contabilizado como alteração de financiamento. Tá?
E aí a gente, quando olha ali no ITR mais a fundo, a gente vê que eles têm uma parte chamada cessão de crédito com fornecedores, que é possivelmente o que está causando isso, né? É uma prática antiga da empresa, eu fui até o primeiro trimestre de 2017 e a empresa já operava assim, tá? Primeiro trimestre de 2018, desculpa, e a empresa já operava assim. De qualquer forma, é um valor ali aproximadamente 92 milhões, que é muito maior do que o caixa da empresa de 54,2 milhões. Então, assim, pode ser algo, um indicativo aí de que os fornecedores veem a necessidade de ter uma maior rigidez na operação, nessa negociação comercial diretamente com a empresa, tendo ali no meio um banco para garantir a operação, um banco garantidor. Inclusive, a empresa, quando fala, ele fala que essa sessão onerosa é justamente para facilitar, eu estou parafraseando, mas tem aqui na informação aqui, mas para facilitar essa relação comercial. Então, assim, eu acho que é algo que a gente pode observar, tá, para ver justamente como é que isso evolui e o quanto isso é um indicativo dessa relação talvez um pouco mais rígida entre a Porto Belo e os fornecedores. Eu não tenho posição na empresa, o preço está aproximadamente na mesma, assim, com 5% de desconto aproximadamente ali do preço que estava no primeiro vídeo. Então, no primeiro vídeo estava em R$ 4,35 no dia 30 de maio e agora está em R$ 4,15 aproximadamente ali, eu não vi como é que foi o fechamento. De qualquer forma, esse preço igual me leva a ter o mesmo pensamento, que a operação continua muito próxima da mesma também. Então a operação ainda está muito deteriorada, a gente vê uma piora na alavancagem e a própria empresa não vê ali uma previsão de uma grande mudança nos próximos trimestres. Então nesse momento eu estou 100% fora dessa operação, tá? Inclusive tem uma opinião muito melhor de uma empresa que está no setor ali muito próximo com relação à Duratex, que eu publiquei no ShortView recentemente, tá? Dúvida? Estou sempre no Insta, @investircomsim. Tá querendo falar comigo lá, sempre respondo, sempre converso, então não tem nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Até a próxima.